Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do Senhor Messias Abdrushim, o Senhor do juízo final, autor da mensagem do grau na luz da verdade. Oremos. Na luz da tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do universo, cientes sim de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração elevamos para ti as mãos, e a ti, Senhor, rogamos, consente que a tua graça e tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Eu estou aqui lendo uma dissertação do livro, do segundo volume da Luz da Verdade, a força sexual em sua significação para a ascensão espiritual. Nenhum filho pode ser grato aos pais por qualquer faculdade espiritual, menos ainda censurá-los por qualquer defeito. Seria errôneo e injusto. Absolutamente não é falha nem imperfeita esta admirável obra da criação para permitir que haja hereditariedade espiritual, seja de modo casual ou arbitrário. Então não existe hereditariedade espiritual, somos indivíduos e isso tem que ser respeitado, né? É apenas a questão física, né? Do DNA que pode ser transmitido. E, enfim, encarnamos nos pais que nós nos sentimos ligados pela atração dos homólogos, né? Ou atração da espécie. Por isso também existe essa questão dos transplantes de órgãos, né? Que isso é individual de cada ser humano, isso é contra as leis de Deus, transmissão de órgãos. Isso é tão grave quanto o aborto. Esse tipo de coisa, esses crimes contra a natureza, traz sempre um karma muito grande para a humanidade, né? Um sofrimento muito grande. E isso, por causa disso que existe tanta a vida, apesar do desenvolvimento tecnológico, dos confortos, enfim. A vida humana, ela é muito carregada, né? Muito cheio de perturbações, estresse. Ela saiu da sua naturalidade. E isso justamente pelo karma que a humanidade vai acumulando, né? Tanto individualmente como coletivamente. E isso, o que falta é a sabedoria, né? A sabedoria das leis de Deus, enfim, os crimes, né? Conscientização dos crimes que a humanidade e as pessoas praticam, né? E o fato que faltam mais, além do conhecimento, né? Que isso só é possível hoje através da mensagem do Graal e também dos livros do Graal, também de Rosales von Sass. Ela tem um livro extraordinário que se chama O Livro do Juízo Final. O Livro do Juízo Final, de Rosales von Sass, editado pela Ordem do Graal na Terra. Então, a conscientização de todos os crimes que existem, né, como o fumar. Fumar é um crime contra as leis da natureza. Transplante de órgãos, o aborto. Então está cheio de crimes, né? E certas coisas deveriam ter punições severas, né? Como na época de Moisés, né? Da lei mosaica. Que era punição com morte mesmo, né? Por exemplo, se quiser ter paz realmente e ter uma vida de agrado a Deus, tem que cumprir integralmente as suas leis. Então, o crime tem que ser punido severamente. Por exemplo, o aborto.
pena de morte, pena capital. Tanto para aquele médico que fez o aborto, como para a mulher que voluntariamente decidiu-se pelo aborto. Essa questão de transplante de órgãos é a mesma coisa, né? Mesmo que o morto autorizou fazer transplante de órgão, bom, ele já morreu, não tem como punir ele, né? Mas se o familiar que autorizou, é o familiar que vai sofrer a pena de morte, além do responsável pela operação, o médico. Então, essas coisas teriam que ser severas. Por exemplo, tem outras questões aí sobre cigarro, né? O fabricante, isso, lógico, tem que ter consciência, a humanidade tem que estar consciência. A partir do momento da consciência, para não gerar mais karmas, tem que se decretar as leis severas e tem que cumprir. Então, e aí se quer realmente seguir, ter uma humanidade limpa, né? Conforme as leis de Deus. É mais ou menos o que aconteceu na época de Moisés, que ele educou o povo, colocou leis severas para que o povo pudesse servir com fidelidade a Deus, porque era o povo eleito. Então essas leis deveriam servir para a humanidade, desde que elas estavam bem esclarecidas, né? As leis que estão na mensagem do Graal, né? E para ter consciência, né? Dessas leis espirituais, né? Então, é punição, né? A partir do momento da conscientização, é punição. Então, todas essas questões aí sobre o aborto, sobre drogas, tem que ser punido, né? Severamente, com pena de morte. Só assim para o ser humano ter aquela seriedade, né? Se um criminoso aí qualquer que traficante de drogas, então um assassino, enfim, tem uma pena de morte, ele vai. Isso é um aviso, né? Para aquelas demais pessoas que têm essa mesma tendência para não cometer, que senão vai ser punido severamente, né? Então, é isso. Por isso que eu acho que é imprescindível a pena capital, porque essa é a nossa condição mesmo, como espíritos humanos que estamos em desenvolvimento, que temos essa questão. Se nós não desenvolvermos conforme o desejado por Deus, para nos tornarmos autoconscientes e retornarmos ao paraíso, esse é o nosso objetivo da nossa encarnação aqui na matéria, né, nos reinos materiais, nós iremos sofrer a morte espiritual. Deixaremos esse eu, né, pessoal, deixa de existir. Então é uma pena de morte, a morte espiritual. Agora, no caso da vida material, enfim, é o mesmo sentido, né? É preferível ter uma morte assim, física, né? Com leis severas, né? Que estão de acordo com, a, com as leis de Deus, né? Leis espirituais, porque isso pode até corrigir, né? Evita que aquele ser humano continue cometendo mais pecados e talvez ainda ele possa ser salvo, né? E também é uma lição para muitos não cometerem aquilo. Então a morte, né, uma pena capital na vida material, né,
é uma insignificância em relação à morte espiritual, aquela morte espiritual definitiva, que isso é terrível, né? Que, que muitos já passaram por isso, certamente. Muitos, desde o advento do pecado original, a atuação errada de Lúcifer, né? Quantos, né? Acho que nem sei quanto, mas certamente milhões, talvez até bilhões de seres humanos já passaram por essa morte espiritual, perderam o seu eu, sob mil sofrimentos, né? Então isso é o mais terrível, isso é que tem que ser evitado, é buscar a salvação espiritual. Então, até tem no, no, tem os evangelhos apócrifos, né? Tem que eles existem, né? Mas muitos foram rejeitados, né? Pela Igreja Católica e tal. É, tem um evangelho de Tomé que é muito estranho, né? Eu não sei saber dizer se foi realmente Tomé, o apóstolo, né? de Jesus, discípulo, apóstolo, mas soa um pouco estranho certas passagens de Cristo. Como, por exemplo, ele diz assim: se a tua mão está te fazendo pecar, né, roubar, assassinar, enfim, sim, cometer pecados, corta a sua mão. Enfim, uma espécie de visão é, é, é radical. Se os seus olhos, o que você vê, se transforma em pecados, né? Porque pelo olho, né, você pode pecar, então se iluminar, ter boas atitudes ou se perder, né? Da forma como você vê, né? Então, através do se os teus olhos te levam a pecar, fúrios, te torne cego, né? Então, enfim, tá, eu não sei se Jesus chegou a falar dessa forma, eu acho que é até possível que sim, porque é nesse sentido, né, que ele quis dizer que seja radical, né, mas salve sua alma, salve seu espírito, né, nesse sentido. Claro que eu acho que ninguém vai fazer isso, né, vai tentar, aquele que peca, enfim, que tem consciência, vai procurar é, se educar, né? Se educar, se emendar, vamos dizer assim, para poder servir as leis de Deus, se enquadrar e também ser salvo. É, agora, o próprio karma, né? Muitas vezes já faz isso, né? Com acidentes, a pessoa que muitas vezes que sofre um acidente, enfim, tem um consentido, né? Para trazer a pessoa ter mais consciência, né? E refletir o que possa estar errando ou não. Essa força de atração de todos os homólogos, tão importante no nascimento, pode partir do pai, bem como da mãe, assim como de uma outra pessoa qualquer que esteja na proximidade da futura mãe. Eis porque devia a gestante se acautelar em relação às pessoas cuja presença admite perto de si. Cumpre ponderar que são as fraquezas e não o caráter externo que possuem predominantemente força interior. As fraquezas produzem momentos importantes na vivência interior, que resultam em fortes atrações. Tem a atração dos homólogos, a atração da igual espécie, que é importante, tão importante no nascimento, né? Isso pode ser do pai, da mãe, mas principalmente a mãe, né? Das pessoas que ela convive, que qualquer pessoa pode servir de ponte, vamos dizer assim, para um espírito se encarnar. Uma pessoa que vive sempre nas proximidades da mãe, às vezes um familiar, enfim, mas uma influência que não seja boa, pode transmitir aquela ponte, aquela atração de igual espécie para um espírito se encarnar. Então, que estão na proximidade da mãe. Por exemplo, o pai sempre está na proximidade da mãe. E ele, de repente, ele
ele pode servir de ponte também para essa atração. Mas de qualquer forma, a mãe, a futura gestante, enfim, ela tem que procurar se manter mais reservada, né? Mais deixar florar mais a sua intuição. Ela tem que tomar muito cuidado com isso. Porque na humanidade existe, pode-se dizer assim, que metade da humanidade nem precisava ter se encarnado aqui na Terra, né? São pessoas que estão a um nível muito baixo de frequência, né? Devido a karmas, enfim. E são aqueles até seres que estão nos submundos, vamos dizer. Porque existem aqueles almas que estão presas à Terra, já desencarnaram, mas estão presas por suas pendências, né? Pendências de qualquer tipo, né? Então eles não conseguem ascender para um reino mais luminoso, de matéria fina, por exemplo, escolas de ensino, enfim. São que só aqueles espíritos que estão em uma sintonia da vontade de Deus, através da boa vontade, enfim, consegue, ao desencarnar, ir para esses lugares de ensino, né? Mesmo que ele, nesse caso, ele está num caminho bom, embora ele já ainda não esteja naquele estado de autoconsciência para voltar para o paraíso, mas ele está seguindo no caminho certo para a sua iluminação espiritual. Agora, aqueles seres que já se comprometeram muito através de crimes, de karma, eles nem são aqueles que têm pendências, vamos dizer assim, pessoas não ruins, mas que ficaram pendentes por diversas vivências aqui na Terra, seja os pendores, seja por comida, por sexo, por dinheiro, às vezes um fumante também, né? Eles ficam presos aqui. Não são pessoas ruins, mas tiveram tendências, apegos excessivos, né? Às vezes por familiares, por outra pessoa, pela esposa, enfim, é a questão da idolatria, né? De certo modo também, né? Idolatria de pessoas, mas também de objetos, né? De forma de vida, né? Mas que eles ficam, esses espíritos que têm essas pendências, eles não vão para os submundos, né? Onde não existe luz nenhuma, mas eles ficam presos à Terra, esse plano, porque eles estão se ligando a esses espíritos humanos que têm essa mesma tendência. Agora, essas questões da encarnação, né? Das relações de baixa frequência, vamos dizer assim, né? Que atrai essas almas até de submundos, até de pessoas que estão já comprometidas, né? Pessoas que cometeram crimes, enfim, tem um karma terrível, né? Mas que ainda não foram para o inferno também, né? Porque quem entra no inferno não tem jeito, vai ser então é isso, essas relações de baixa frequência atraem até pessoas dos submundos, que estão, vamos supor assim, estão ainda tem muito karma para ser resgatado e não tinha condições nenhuma de encarnar novamente na Terra, mas através dessa frequência de baixo nível de relação, das relações humanas, atraem essas almas, principalmente a mulher, né, que ela é mais sensível nesse caso, né? Ela pode dizer que está no comando, né? Para afastar essas tendências, né? Essa ponte, né? Para chamar essas almas essa atração dos homólogos. Então, geralmente é a própria mulher que, devido ao seu estado interior, ela faz a ponte que permite esses espíritos assim de baixo nível, baixíssimo, se encarnar na Terra. Bom, eu vou encerrar esse vídeo. Então, shalom, muita paz, muita luz.